Olha só, pessoal, mais um pedacinho aí do caso Master, né? Não tem como não falar. Bom, as investigações sobre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro avançaram após a prisão dele e liberação de documentos pela Polícia Federal, inclusive alguns documentos enviados à CPMI do INSS. Em conversas com a namorada, por exemplo, o dono do Master descreve a rotina, menciona encontros, eventos e viagens. Entre os diálogos, Vorcaro conversa também com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, no dia que foi preso pela primeira vez, e pergunta se havia alguma forma de bloquear a situação. Depois, algumas mensagens ali em visualização única, né, enviadas ali pelo o ministro, que a gente não consegue saber o que ele disse. As mensagens também citam o senador Ciro Nogueira, autor de um projeto que ampliava a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, e ficou conhecido como Emenda Master. A lista ainda inclui, Eduardo Costa, o presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, além dos atuais presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Ou seja, os tentáculos atingiam o primeiro escalão da política no Brasil. Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, como nós estamos fadados a falar de Vorcaro agora 6 meses, né? Como ficamos falando de Eduardo Bolsonaro. Teve jeito, né, Edu? Agora é 6 meses de Vorcaro. Eu vou a cada dia pegar um ladinho só. Hoje, por exemplo, eu queria falar de 2 coisas. Da troca de prisão, ele já passou por 3 prisões. Eu acho que essa transferência dele para o Presídio de Segurança Máxima em Brasília, primeiro tem um aspecto divino. É para ele ficar sozinho em 9 metros quadrados, pensando o dia inteiro e a noite inteira. Cadê minha namorada de Miami, que já me abandonou na primeira prisão? Cadê meus amigos? E olha para você ver a coincidência, ele vai ficar 10 dias. Então ele deve ficar até sábado ou domingo que vem. Na sexta, tem uma votação à distância, né? Como é que chama aquela votação que o ministro faz, Marcelo? Online? É virtual. Virtual, em que a turma lá vai decidir se ele fica ou não na cadeia. E, quer dizer, eles vão corroborar ou não o voto lá, a decisão do ministro que o mandou para cadeia. E o Marcos Aurélio deve ficar pensando assim, será que o Toffoli vai votar para eu continuar preso? Aí eu vou descobrir que eu estou abandonado mesmo. Aí o que eu vou fazer? Será que o Toffoli vai ter a coragem de falar, não, tira o homem da cadeia? Como é que eu vou fazer? E será que o Toffoli vai aproveitar para fazer uma grande defesa dele, me arrebentando? Ele vai ficar lá agora pensando nisso. Esse é o lado bom para ele, para a justiça divina. E o lado bom para ele, Júnior, não custa lembrar que outra vergonha mineira, que atendia pelo nome de Marcos Valério, quando ficou preso nesses presídios comuns em São Paulo, apanhou demais, que a turma querendo dinheiro. Esse Zétel, o pastor, vai apanhar demais lá, filho. Porque os caras querem dinheiro, arruma dinheiro pra gente. Sem contar o risco de vida mesmo, né, Edu? Sem contar o risco de vida. Por isso que transferiram, né, cidadão? Esse é um lado. Agora, a outra coisa, Júnior, eu tava pensando, meu amigo Dico, nosso amigo Dico, falou comigo hoje um negócio. Ô, Júnior, por que o sujeito arrisca tanto pelo que não precisa, correndo o risco de perder tudo que tem? Olha pra você ver. É o amigo Flávio Dino, Edu? O quê? Você falou amigo Dino? Não, eu falei Dico. Dico. É. E meu nome é Dudu, não confunda as coisas. Então é o seguinte, Dico. O Dico falou, por que a pessoa arrisca tanto pelo que não precisa, correndo de perder tudo que tem? O que eu vou morrer sem entender, Júlio, é essa mania humana de que o sujeito tem, por exemplo, 20 milhões de patrimônio, sabe? E quer 200. Eu fico pensando assim, olha, eu tô sabendo, viu, que a esposa... A ex-esposa do Vorcaro não vai mais na academia do prédio para fazer isso. Está fazendo lá no apartamento online. Lá. Não vai. Como não é um sobrenome tipo Moreira, Costa, Silva, todo mundo que é Vorcaro agora vai ter vergonha de falar em público o seu nome. Zé da Silva Vorcaro. Imagina o vexame para filhos, para ex-esposa. Pai acho que não liga para o trem, né? Diz que o pai é da laia. Mas imagina o vexame na família. E aí eu transfiro isso para o Alexandre de Moraes. Você já imaginou, rapaz, aquele cara pusudo, tomando as decisões com as quais eu, por exemplo, concordo, com a cúpula lá do 8 de janeiro, mas mandando Doninha, mãe de família, 17 anos para cadeia, porque num dia ela foi infeliz de ir a Brasília e fazer o que não devia fazer, 17 anos de cadeia. E esse cara sabendo que já é ministro do Supremo, que o escritório da esposa e dos filhos, naturalmente, sem rolo, já teria muita cliente, mas o cara se arrisca a condenar todo o futuro. Eu juro que adianta ele ter uma fortuna, você não vai poder mais ir à rua.
Mas ele vai pro exterior. Sim, mas ele vai encontrar num restaurante, vai encontrar num avião um brasileiro que vai falar assim, careca safado. Porque é isso que me enlouquece. Ô, Júnior, é isso que me deixa perplexo. Por que essa gente faz isso? E por fim, por que o cara trabalhou tão bem com o dinheiro sujo que agora a gente vai pedir o impeachment dele para quem? Davi Alcolumbre, né? Que tá nas mensagens também. Prossiga. Ô Rita Mundim, os nomes citados aqui, pelo menos que a gente tem acesso até agora, são nomes muito fortes da República. Por exemplo, presidente Lula, ex-presidente Jair Bolsonaro, presidentes do Senado e da Câmara, o Ciro Nogueira, que é dono de partido, o próprio Alexandre de Moraes, enfim. É uma situação que tá pegando todo mundo, né? Bom dia. Bom dia, Júnior. Eu gosto muito de fazer, né, a linha do tempo da corrupção, da contravenção aqui no Brasil. Por quê? Como é que a coisa funcionava? Antes você tinha contraventores ligados ao jogo do bicho e presidente de escola de samba. Depois você passou a ter traficantes que montaram aí o PCC, Comando Vermelho, Comando não sei das quantas. Essas pessoas, elas não tinham cartão de visita. Essas pessoas não podiam bater nas portas e ninguém ia se deixar fotografar, deixar chegar perto, né, de contraventores, de bicheiros e de traficantes. Só que a coisa foi escalando. E aí o crime organizado passou a ser comandado no sistema financeiro por um banqueiro, chegou na Faria Lima. Então, banqueiro é glamour, banqueiro é dinheiro. Banqueiro tem dinheiro, banqueiro patrocina, banqueiro compra empresas. E, com o cartão de visitas de um banco na mão, ele abriu todas as portas. Então, ele penetrou nos três poderes, no mais alto escalão dos três poderes. Ele comprou empresas, ele fez negócios. Então, foi isso que aconteceu. E o pior, até a corrupção estatal, né, que era uma coisa, ele inverteu a ordem, né, porque a corrupção do Estado, ela é feita com empresários superfaturando e tomando dinheiro do Estado, roubando da população. Dessa vez era uma coisa diferente. Ele mudou o modus operandi. Ele tomava o dinheiro no mercado financeiro dos poupadores e usava esse dinheiro para alavancar em negócios, né? Comprando empresas falidas, etc. e tal, maquiando balanços que eram... vista grossa foi feita pela fiscalização do próprio Banco Central, porque ele entrou no Banco Central, ele comprou diretor de fiscalização, ele comprou funcionário, ele entrou na polícia. Então, ele deu um upgrade, uma aprimorada no crime organizado. Só que eu acho que estamos diante de uma ponta de iceberg. As coisas têm que ser agora muito mais fiscalizadas e revistas em todos os setores da economia, porque o crime organizado penetrou sim no tecido social. Então nós estamos vendo a ponta da Faria Lima, como nós vimos também em toda a cadeia, né, do etanol, como a gente tem assistido as coisas aparecerem, né? As pessoas agora, o crime tem cartão de visita, ele bate na porta, ele faz negócios e ele tem, entre aspas, um dinheiro considerado limpo. Por quê? Porque foram feitos conchavos e alianças que dão a esses criminosos, a esses chefes de quadrilha em vários setores da economia, a sensação de impunidade. E essa sensação de impunidade é que dá a sensação de poder tudo. Então nós temos que fazer uma reforma, revisar, né, todos os poderes, fazer uma reforma no judiciário para que a gente tenha de novo no Brasil a sensação de justiça. Ô Bortoleto, me assusta um pouco. A gente já imaginava os tentáculos desse senhor, mas me assusta um pouco a intimidade que ele tinha com os interlocutores que eu citei agora há pouco, que são homens poderosíssimos da República. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, os amigos da bancada, os nossos ouvintes da Itatiaia. Como o Eduardo falou aqui, Rita também, isso vai se alongar, os desdobramentos são esses mesmos. Eu vou me ater a fazer o meu comentário acrescido da tua pergunta, Júnior. Essa intimidade
ela tem duas linhas de raciocínio. Uma, verdadeiramente a intimidade existia, porque fora daquelas mensagens o conluio era enorme, a prática era declarada, contratualmente exercida ou não, mas estava estipulada e determinada quem eram os agentes, quem pagava, quem recebia, qual era o escopo da entrega, muito bem definido, e a intimidade é o dinheiro que propõe. Porque no dinheiro, as benesses, os gastos, a alegria de gastar dinheiro junto deixa todo mundo íntimo e feliz. A outra é a seguinte: na apuração da Polícia Federal, nós vamos entender se verdadeiramente essa intimidade era tão profunda mesmo, ou se ele gostava de parecer que tinha essa tamanha intimidade. O que eu vi nas mensagens, inclusive, com a namorada, eu vi sinceramente estou te falando isso, Júnior, ouvintes da Itatiaia, um menino querendo aparecer para a namorada, passando relato o dia todo, todos os dias, de como ele é poderoso, de como ele é influente, de como ele é o cara. Talvez ausência paterna, não sei o que os psicólogos explicam disso, mas o fato é que nós estamos diante do maior crime financeiro que esse país já viu e que não podemos permanecer sem esclarecimentos. E aí vou para o meu comentário, onde eu quero exaltar 2 pontos. Primeiro, nós precisamos saber o que aconteceu com esse cara enquanto ele estava dentro da Polícia Federal e torcer para que ele fique com vida para poder conversar e deixar claro qual era o seu papel, o tamanho da sua abrangência, influência e ajudadores. E a outra, não tem que se discutir se é possível ou não uma comissão parlamentar para poder discutir esse assunto. Não tem nada mais urgente, nada mais importante no Brasil do que esclarecer e deixar isso extremamente claro, porque nós não estamos falando só do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando do Senado, nós estamos falando do Congresso, nós estamos falando da Faria Lima, como a Rita aqui colocou. E assim, é impossível imaginar que isso vai ser jogado para debaixo do tapete. Eu não sei, assim, para mim estava claríssimo que o Toffoli não poderia participar desse processo, como graças a Deus não participa mais. A pergunta agora é se Alexandre de Moraes, eles têm condição de permanecer na Suprema Corte. E se essa discussão não for para onde verdadeiramente se discute isso, que é no Congresso Nacional, nós vamos ficar sempre trabalhando a lateral do assunto sem resolver o problema. Então, Júnior, a despeito de termos que falar muito desse assunto ainda no decorrer da nossa trajetória desse ano aqui na Itatiaia, eu digo, para mim, o que precisamos esclarecer o quanto antes é a situação do sicário e abrir uma comissão parlamentar. Ô Marcelo da Fonseca, o problema é que a comissão parlamentar são os políticos investigando eles mesmos, né? E aí isso me preocupa um pouco, porque pelo que a gente está vendo nas mensagens, está todo mundo envolvido nessa história. Mas queria te ouvir. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, mas uma CPI, às vezes a gente sabe como começa e não sabe como termina. É fundamental a instalação da CPI do caso Master. Como termina a gente sabe, não dá nada. Muitas delas acabaram dando muita coisa. O caso do Mensalão surgiu numa CPI, a Lava Jato surgiu numa CPI. Várias podem terminar em pizza, mas muitas podem se revelar muitas coisas. E é urgente, realmente, concordo com o Bortoleto, a formação dessa CPI. Eu acho que, do caso Márcia, dá pra gente ficar falando aqui até o final do programa do Acirantão. Mas eu vou resumir alguns pontos, viu, Júnior? Eu acho que hoje... Cirantão não olhou com a cara boa pra você, ele não. Porque a gente vai falar muito tempo, acho que até o fim do ano, até a eleição nós vamos falar bastante. Hoje, primeira coisa, eu acho que a gente tem que diferenciar, nem todos os nomes que vão aparecer agora, contatos que o Vorcaro tinha, que o banqueiro tinha, são criminosos e fizeram alguma coisa errada. Não dá pra, porque ele tinha o contato do presidente Lula, falar que o presidente Lula teve alguma relação errada com ele. Não é porque ele tinha o contato do ex-presidente Jair Bolsonaro, dá pra falar que ele teve alguma relação errada com o Jair Bolsonaro. Do deputado Nicolas Ferreira, não dá pra falar que teve alguma coisa errada, apesar das viagens, serem alguma coisa que precisa ser investigado. Agora, o principal que já apareceu e que mostra que tem alguma coisa errada é com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí eu vou começar pelo final, pela resposta do Moraes. A nota que o Moraes deu, respondendo quando surgiram as mensagens da conversa com o Vorcaro foi a seguinte: o ministro não recebeu as referidas mensagens, trata-se de ilação mentirosa no sentido de novamente atacar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não está sendo atacado. Quem está sendo questionado é o ministro Alexandre de Moraes.
A ministra Carmen Lúcia não é citada, o ministro Edson Fachin não tem conversa com o Vorcaro, o ministro Cássio Nunes Marques, vários outros ministros, o ministro Luiz Fux, vários outros ministros não são citados, não apareceram conversas com o Vorcaro. Quem está sendo questionado é o ministro Alexandre de Moraes. Então, esse uso do Supremo para se defender, estão me criticando, estão atacando o Supremo. Isso é uma covardia. Eu acho que o Moraes faz muito isso, e já tem feito há bastante tempo, e o Toffoli também muitas vezes faz. Quando você critica um ministro, você não está criticando a instituição. É exatamente para preservar o Supremo que a gente precisa escancarar a relação desses ministros, porque existem algumas laranjas podres no Supremo. E para o bem do Supremo, é preciso que o Senado faça sua função prevista na Constituição e leve esses ministros para responder. O ministro Alexandre de Moraes deu essa resposta bem evasiva, ele precisa esclarecer melhor o que aconteceu nessa troca de mensagens. No dia que o Vorcaro foi preso, lá atrás em novembro, né, segundo a colunista do Globo, Malu Gaspar, ele conversou com o Vorcaro de 7 da manhã a 8 da noite. Em uma mensagem, o Vorcaro perguntou para ele se ele conseguiu bloquear alguma coisa da operação. Então isso é muito grave. E né, para quem ouve o Conversa de Redação há bastante tempo, né, Edu, a gente tem um ouvinte muito fiel, sabe que a gente critica o Alexandre de Moraes, a gente vem pontuando alguns problemas no Moraes há muito tempo. Desde lá atrás, do 2019, quando ele criou esse inquérito das fake news, de ofício, sem passar pelo Ministério Público, né? Aí tivemos o caso do aeroporto de Roma, né? Que ele falou que o filho dele foi agredido, mandou a Polícia Federal investigar o agressor do filho dele e ninguém sabe exatamente o que aconteceu até hoje, né? O caso acabou sendo arquivado, eles admitiram culpa, mas as imagens ficaram escondidas. Aí depois vieram as mensagens do Glenn Greenwald, né? Que mostrou que o ministro usava a estrutura do TSE para perseguir adversários políticos. A gente já falou aqui no Conversa de Redação quanto isso era problemático, né? Uma das mensagens, o próprio assessor do Moraes fala, ele cismou, e quando ele cisma é uma dureza. E aí depois vieram ainda o caso Tagliaferro, um ex-assessor do Moraes falando de todos os problemas no gabinete dele. Tudo isso foi sendo ignorado. Né? Tudo isso vai sendo ignorado por uma grande parte dos políticos. Por quê? Porque era interessante ter o Moraes atacando um grupo político que era adversário. Então, é desde 2019 que a gente tem apontado alguns problemas do Alexandre de Moraes. Agora, talvez chegou no momento que ele precisa responder. Não é crítica ao Supremo, não é ataque à instituição. É exclusivamente ao Moraes e ao ministro Dias Toffoli. Nesse caso, eles devem explicações ao país. Você quer arrematar, Dó? Ô, Júnior, quem já leu um pedacinho de Casa Grande de Senzala, quem já leu um pouquinho de grandes escritores brasileiros que contam a história, seguramente já viu indícios, meu caro Assir Antão, que está conosco aqui no estúdio, de um negócio que a gente ouve falar com uma certa frequência. Ô, gente, ressalvadas as exceções que toda regra tem, a elite brasileira é um nojo, viu, Ju? E cada segundo mais você vai descobrindo o seguinte: os caras se lixam pro país, os caras se lixam para pobre, os caras se lixam para companheiro, os caras querem enricar. Eles formam uma teia, que é o chamado sistema ou mecanismo, que é quanto mais melhor. E não é a história que eu gosto muito de repetir, farinha pouca, meu pirão primeiro, não. É quanto mais melhor. O amigo que veio lá do interior não fica assombrado de ver que cerca aí de 3, 4, 5 mil pessoas não largam o osso e querem mais e mais e mais. E a gente descobre, ou no escritório, ou numa casa de praia na Bahia. Trancoso. Em Trancoso. O que eles fazem é uma palavra que é horrorosa, somente por rádio, mas que a gente tem que falar, gente, para definir bem. O que eles fazem com o povo brasileiro o tempo todo é sacanagem. Você quer encerrar aí também, Rita? Acho que eu senti que você queria... Eu só queria reforçar o que o Marcelo falou. A gente tem que tomar muito cuidado agora, que nós temos que fortalecer as nossas instituições e ir atrás daquelas pessoas que iriam estar nesses cargos públicos. Então, o fortalecimento do Supremo, o fortalecimento do Congresso enquanto instituição, do próprio Executivo, ele entrou nos três poderes e, acima de tudo, o fortalecimento do Banco Central, porque ele cooptou alguns funcionários, um ex-diretor de fiscalização e um funcionário. Então, é hora da gente preservar e fortalecer as nossas instituições. Então, isso tem que passar aí por uma reforma e por um fortalecimento dos meios de monitoramento e fiscalização.